Bora lá, meu povo! Empate valioso no Morumbis. Vojvoda faz forte desabafo na coletiva pós-jogo. Fim de ciclo, momento ruim e virada de chave na temporada foram aspas fortes. Imprensa vê boa a atuação do Fortaleza. João Ricardo pega pênalti e é destaque. Lesão de Gustavo Mancha. Lotação contra o Colo-Colo pela Libertadores. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo! E bora lá pro giro de notícias de hoje, sabadão, dia 3 de maio de 2025. Ontem à noite o Fortaleza foi até o Morumbis e ficou no empate em 0-0 contra a equipe do São Paulo. O resultado mantém o Leão na 15ª colocação, sob ameaça de entrar na zona de rebaixamento ainda nesta rodada. Mas antes da gente trazer as notícias deste jogo e repercutir tudo o que rolou após a partida, aquele convitezinho de lei, claro, para você se inscrever no nosso canal. Agora, caso você já seja inscrito, por gentileza, eu te convido a copiar o link que tá aqui, ó, na barra de endereço do seu navegador, que é o link deste vídeo. Mandem tudo que é grupo de WhatsApp do Fortaleza, convide a galera para conhecer o nosso trabalho. Tem vídeo todo dia, 5h30 da manhã, e live todo dia às 18h15, exceto hoje. Por quê? Porque é fim de semana sem jogo do Fortaleza, o jogo foi ontem, então nossa live hoje será às 11h15 da manhã, repercutindo tudo e mais um pouco que surgiu após o resultado lá no Morumbis. E aí, se der certo, a gente traz um novo vídeo no período da tarde, ou quem sabe faz até uma livezinha de resenha no período da noite. A gente vai definir isso e informa pra vocês. Se não tiver mais nenhum conteúdo, a gente volta amanhã com o vídeo às 5h30 da manhã e a nossa live já focando no jogo contra o Colo-Colo à noite. Segunda-feira tem pré-jogo e terça-feira a nossa jornada esportiva com o prezão do lado de fora do Castelão e a transmissão da partida de dentro do estádio com o pós-jogo logo na sequência. Eu vou fazer de tudo para já deixar todos os links criados ainda hoje para você ativar o lembrete de tudo e receber todas as notificações, beleza? Bom, turma, voltando aqui à repercussão do jogo de ontem, o Fortaleza ficou no empate em 0-0 contra o São Paulo. E aí eu sei que bate um certo desespero no torcedor quando a gente fala sobre tabela. Então já queria começar com ela. O Fortaleza na 15ª colocação, 7 pontos, mas não ultrapassou ninguém por conta dos critérios de desempate. Então, mesmo com o empate contra o São Paulo, o Leão igualou-se aí a Vasco, Corinthians, Juventude e Mirassol, que ainda jogam na rodada, mas tem critérios de desempate melhores do que o nosso, seja no número de vitórias ou até no saldo de gols. Então, o Leão fica na 15ª colocação. Isso nos leva a olhar para a zona de rebaixamento e para o Vitória, que é o primeiro time atrás da gente, mas ainda está fora da zona. O Vitória, ele joga contra o Ceará. O jogo é hoje às 18h30. Então vamos torcer aí para que esse jogo seja no mínimo um empate, né? Porque se o Vitória empatar, ele não ultrapassa o Fortaleza, fica ainda atrás do Leão do PC. E como não é legal torcer para a vitória do canal, então que seja no mínimo aí um empate no PVzinho de açúcar. Aí o Vitória iria a 7, só que o saldo do Vitória é -2, então permaneceria atrás do Fortaleza. O Atlético Mineiro é o primeiro clube da zona de rebaixamento e enfrenta o Juventude. O jogo é só segunda-feira às 8 da noite. A gente vai estar em live, inclusive, neste horário, e vamos estar de olho, pelo menos no comecinho dessa partida. O Galo pode ultrapassar o Fortaleza se ganhar do Juventude lá no Alfredo Jaconi. O jogo é fora de casa. Detalhe que o Juventude também tem 7 pontos, mas tem 2 vitórias a mais, então está na frente do Fortaleza na 13ª colocação. O Grêmio, que é o 18º, encara o Santos, que é o 19º. Então, quem ganhar passa do Fortaleza. Se o Grêmio ganhar, ele vai a 8. Se o Santos ganhar, ele vai a 7, mas aí fica com uma vitória a mais e ultrapassa o Fortaleza. Então vamos torcer para que esse jogo seja no mínimo também um empate. E aí o Fortaleza
Talvez, na pior das hipóteses, assim, pode cair aí apenas para a 16ª colocação, caso o Galo ganhe. E não é muito difícil o Galo ganhar do Juventude, mas o Juventude é um time muito forte dentro de casa. Então vamos torcer aí pela combinação de empate entre Ceará e Vitória. Ou se o Ceará tiver que ganhar, vai ser o jeito. O que importa é o Vitória não ganhar, né? Mas torçamos que seja empate para que o Ceará também não ganhe. Empate entre Grêmio e Santos. Ou se alguém tiver que ganhar aí, eu prefiro que o Grêmio ganhe, porque aí o Santos continua afundado com 4 pontos na vice-lanterna e a gente perde uma posição. E torcer aí para o Juventude segurar o Galo, quem sabe pelo menos empatar aí, ou quem sabe até ganhar também, para o Galo continuar atrás do Fortaleza. Então, essa é a situação da tabela, tá? Agora vamos às manchetes, senhores, as manchetes e a repercussão do jogo de ontem, porque João Ricardo pega pênalti, Fortaleza cria boas chances, mas não sai do empate com o São Paulo. Detalhe que esse foi o segundo pênalti, né? O segundo pênalti que o João Ricardo pegou jogando no Morumbi pelo Fortaleza contra o São Paulo. Ele já tinha pego aquele do James Rodrigues, né, naquela vitória do Fortaleza, acho que foi por 2-1, se eu não me engano, e o James cobrou o pênalti e o João Ricardo não exatamente pegou, né, eu acho que a bola foi na trave, não me recordo agora, você que lembra, comente aqui abaixo porque eu esqueci, tá? Mas, segunda vez aí que o São Paulo perde um pênalti jogando contra o Fortaleza no Morumbi, e o João Ricardo era o goleiro do tricolor do PC, cometeu um pênalti em Ferreirinha, falha do Mancuso, tá, na origem da jogada, tomou o cartão amarelo, mas defendeu a cobrança feita pelo atacante, garantindo o empate na partida. Um resumo rápido, com pênalti defendido por João Ricardo, Fortaleza joga bem, mas não consegue sair do 0-0 com o São Paulo no Morumbi. Breno Lopes, Lucero e Davidson tiveram as melhores chances da partida no lado do Leão. O goleiro do tricolor do PC cometeu um pênalti em Ferreirinha, tomou o cartão amarelo, mas defendeu a cobrança feita pelo atacante, garantindo o empate na partida. Com o resultado, o Leão chega ao 10º jogo sem vitória, soma mais um ponto na competição e agora, com 8 pontos, permanece como 15º colocado, tá bom? Então, esse é um breve resumo aí do jogo do Fortaleza, só fazendo uma alteração aí que a matéria cometeu um equívoco. Na verdade, o Fortaleza está indo a 7 pontos e não a 8, como cita aí a matéria do Diário do Nordeste. Próximos desafios, o Leão volta a campo terça-feira, 9h30 da noite, pela Libertadores contra a equipe do Colo-Colo. Mas antes da gente entrar em todos os detalhes sobre a partida, atuações do elenco, a análise da mídia, o técnico Juan Pablo Vojvoda fez um forte desabafo, tá? Na coletiva pós-jogo, e eu preciso trazer o desabafo do Vojvoda para que a gente analise junto, porque foi muito importante. Ele tocou em vários pontos sensíveis, como fim de ciclo no Fortaleza, falou também sobre momento ruim na temporada e a virada de chave junto com o elenco. Então, vamos dar uma escutada para ouvir o Vojvoda? Falaron conmigo, dice, bueno, no ten el coraje de ir a otro club, o más, en Fortaleza tengo presión, por la historia que construimos juntos también, no lo hice sozinho, lo hice junto a un grupo de jugadores, a diretoría, a torcedor. Estamos en un momento difícil, en este momento difícil, mi pensamiento está, tenemos chimi para recuperar, confío en meus jugadores, en los momentos difíciles soy forte y bueno, voy a continuar brigando no día a día. Después o futuro, no soy muito de analizar mi futuro. Eu vivo día a día, quiero ser feliz, mas en estos momentos no consigo esa felicidad porque mi felicidad está ao lado de fútbol. Entonces, si la cosa va bien en fútbol, mi felicidad está presente, mas cuando las cosas no están bien, eu sufro, mas eu sufro junto a mis jugadores. Entonces, eu tengo un elenco que me responde e isso é o principal. O Vojvoda bem emocionado, né? Bem emotivo aí nessa coletiva. Acho que essa pergunta do repórter tocou assim numa ferida, talvez não numa ferida, mas num ponto sensível, né? E mostra que o Vojvoda está insatisfeito, não está feliz com o desempenho da equipe na temporada, mas está buscando, junto com o elenco, mudar tudo isso. Claro que a escalada é grande, não é da noite pro dia que as coisas mudam. A gente ainda está muito magoado com as atuações do Fortaleza na temporada. Mas, galera, ontem o time teve uma boa atuação. Eu vou respeitar, prometo, ao máximo aqueles torcedores que vão chegar aqui no vídeo e vão comentar: pô, PM, meu time não jogou nada, era o São Paulo reserva, era o juvenil, não sei o quê. Galera, eu sinto muito, mas quando é pra criticar,
e descer a lenha, a gente faz isso, vocês sabem. Mas ontem eu acho que não foi um jogo pra isso, sabe? O Fortaleza fez um bom jogo sim, e a atuação do elenco e do Vojvoda devem ser sim exaltadas. Claro que é um primeiro passo, o que dá confiança ao torcedor é uma sequência e não só o jogo de ontem, mas também se a gente for ficar só morrendo de véspera e descendo além em tudo, porque o time tem que mudar da água pro vinho do nada, a gente não vai conseguir respirar na temporada, tá? Então eu acho que é hora de tentar acreditar que ontem foi sim uma virada de chave e que a sequência que vem pela frente de 3 jogos em casa contra Colo-Colo, Juventude e Atlético Bucaramanga é a grande oportunidade do Fortaleza de fato confirmar uma virada de chave, e o torcedor tem que estar ao lado do time, sabe? Terça-feira, 9h30 da noite, sem a presença da torcida visitante, é pro Castelão estar lotado pro jogo contra o Colo-Colo. A mesma coisa na terça-feira da outra semana pro jogo contra o Bucaramanga. E sábado, o PVzinho de açúcar contra o Juventude tem que estar pequeno, lotadaço. Então, eu sei que a gente ainda tá desconfiado, eu sei que tá todo mundo chateado, que o pessoal quer sim uma retomada do Fortaleza, e com razão, tá? Acho que o torcedor tem todo motivo pra estar chateado. Mas temos que acreditar que ontem o time evoluiu, jogou bem, e isso pode sim ser uma notícia boa, tá? No meio de tanta coisa ruim que tem acontecido com Fortaleza nessa temporada de 2025. Mais uma vez, tá liberado vocês discordarem, tá? Mas eu acredito que a gente tenha que tentar pensar positivo aí, porque o clube ontem deu uma resposta positiva. A vitória não veio, mas o time não perdeu e fez um bom jogo. 4 jogos fora de casa, 4 empates. 2 jogos, eu acho que a gente até, assim, na verdade só um, né? Contra o Bucaramanga a gente foi bem, mas ligeiramente bem, mas deixamos o Bucaramanga empatar porque não matamos o jogo. Aí teve também um jogo contra o Sport, que foi ruim, mas o time teve a chance de ganhar e a arbitragem roubou. Contra o Retrô foi horrível, apesar do empate. E ontem foi o melhor jogo do Fortaleza desde a vitória contra o Fluminense. Mas essa é a minha opinião. Eu quero a sua sobre o que eu falei e também sobre o Vojvoda. Comente aqui abaixo. O vídeo já tá com 12 minutos e vai ser um vídeo muito grande de novo. Não tem jeito, tem muita coisa pra trazer nesse vídeo ainda. Peço desculpas a vocês, mas atuações. João Ricardo defende pênalti e ataque passa em branco. A nota do João Ricardo foi nota 8. Sempre ele, o goleiro do Fortaleza, foi decisivo mais uma vez para o Lion. No segundo tempo, salvou na finalização de Lucas Ferreira no primeiro minuto e ainda defendeu um pênalti cobrado por Ferreirinha. Breno Lopes ganhou oportunidade entre os titulares do Fortaleza e buscou o jogo. Teve uma chance cara a cara com o goleiro, mas acabou errando o alvo, correu e buscou finalizações, nota 6. E o Gustavo Mancha, que tem sido uma grata surpresa no Fortaleza, ganhou oportunidade com o Vojvoda e se fixou entre os titulares, sólido na defesa, ao lado de Kusevich, não deu vida fácil para os atacantes de São Paulo, nota 6,5, saiu, não chorando, né, mas saiu sem pisar no chão, né, lesionado ali, entrou o Davi Luiz. Tomara que o Mancha se recupere, cara, porque a gente precisa muito dele no jogo contra o Colo-Colo. Com o Gaston Ávila também lesionado, fica difícil ter Tite contra o Colo-Colo. Tô muito preocupado com a lesão do Mancha. Real, tomara que dê tudo certo e a gente consiga se recuperar com ele no jogo de terça-feira. João Ricardo, inclusive, disparou aspas sobre o empate de ontem. Abre aspas, ficamos felizes, de nesses momentos poder estar bem preparados e conseguir proteger o gol. Resultado que, se fosse em outro momento, íamos comemorar. Essa foi a aspa principal do João Ricardo no empate de ontem. Ele foi eleito o cara do jogo, mas eu posso trazer mais detalhes do que o João Ricardo falou, tá? Ele disse o seguinte: quando o adversário é brasileiro, você acaba conhecendo muitos que você vai jogar. Quando você vai para uma competição internacional, você não conhece, então você estuda até mais do que o Campeonato Brasileiro. Mas fico feliz, acho que o momento é um momento muito importante, a gente não podia perder. Por mais que o empate seja ruim para a gente, nós vamos comemorar um ponto que a gente está somando. Pelo menos a gente não está perdendo, completou o João Ricardo. E aí, o que é que você acha do ponto de vista do João Ricardo? Comente aqui abaixo. Agora vamos para a análise da mídia. O André Almeida falou o seguinte: Fortaleza joga bem e empata em 0-0 com o São Paulo. Fortaleza foi melhor que o São Paulo no jogo. Mesmo com o pênalti perdido pelo time paulista, a nível de desempenho, o Fortaleza mostrou a postura, a organização e a competitividade que o torcedor espera. Gostei desse comentário também aí do glorioso André Almeida. O Jussier Cunha também, tradicionalmente, trouxe a sua análise da partida. Vamos ouvir aqui o que foi que o Jussier Cunha achou do jogo. Eu vou aqui me apropriar da entrevista pós-jogo do goleiro João Ricardo. O João disse que eles poderiam estar comemorando o empate se não fosse o contexto.
Eu concordo plenamente com ele. O Fortaleza pode terminar essa 7ª rodada na zona do rebaixamento. O time completou 10 jogos sem vencer. Este foi o 4º empate seguido fora de casa. No Campeonato Brasileiro, o Fortaleza só venceu o Fluminense na estreia. Então, olhando o contexto, o resultado não é bom. Pelo que fez em campo, pela performance que teve e por tudo que aconteceu durante o jogo contra o São Paulo, também não dá para desprezar esse pontinho conquistado lá no Morumbi. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Tá aí, perfeita análise do José Cunha. Tudo depende do ponto de vista, tá? O resultado pela atuação foi bom. Mas o resultado pelo resultado não foi tão bom, porque o time corre risco de entrar na zona de rebaixamento nesta rodada. Você prefere ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Comenta aqui abaixo. No blog do Kempis, nosso querido Mário Kempis trouxe a seguinte manchete: Fortaleza empata com São Paulo, mas a atuação leonina dá esperança de que o time pode voltar a ser o que era. Apesar de João Ricardo defender um pênalti de Ferreirinha no segundo tempo, o time leonino fez uma boa atuação, criou várias chances para abrir o placar, ainda na etapa inicial e também na etapa complementar, e sair com a vitória. Foi a opinião do glorioso Mário Kempis. Galera, Gustavo Mancha segue sendo dúvida, tá? Pra quem tá perguntando aí, PM, atualização do Gustavo Mancha, dúvida. E aí ele pode acabar entrando, caso seja confirmada a lesão, no departamento médico e se juntar a Moisés, Tinga, Diogo Barbosa e o Gaston Ávila, que estão lá. O Gaston Ávila, inclusive, entrando agora. Em transição, temos o Brits, né? Que pode, inclusive, acabar já sendo relacionado pro jogo contra a equipe do Colo-Colo. O volante Rodrigo segue no seu condicionamento físico para ficar à disposição do Vojvoda para os próximos jogos do Fortaleza. Bom, meu povo, é isso. Videozão. Curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. 11h15 da manhã tem live e a gente se encontra durante o resto do dia. Valeu, falou e tamo junto.